Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e é um tour atualizado pela minha sala. Quem tá acompanhando aqui no canal e tá me seguindo lá nas redes sociais sabe que recentemente eu me mudei. Nós saímos de Pernambuco, a gente ficou em Pernambuco 1 ano e 7 meses mais ou menos. E há aproximadamente um mês, eu acho que quando esse tour aqui sair vai ter completado já um mês. Nós chegamos em Santos, São Paulo. Então nada mais do que justo, né? Agora que eu acredito que finalizei a sala, fazer um tour pra vocês e um tour atualizado que lá no apartamento de Pernambuco foi a primeira vez que eu abri as portas da minha casa mostrando um pouquinho. Até abrindo aqui um parênteses, né? Muita gente pergunta, vai ter tour pela casa, gente. Tour pela casa, não. Eu acho muito importante manter esse lado privado, mas a sala, assim, uma coisinha, né? Poxa, a sala é um pouquinho do que eu mostro pra vocês. Mas calma, sempre tem tour pelo estúdio e vai ter aqui no estúdio também nessa casa. Até porque, contar pra vocês, tá? Eu acho que eu já falei, mas se eu não tiver dito, eu tô dividindo agora o estúdio com o Ricardo. Então, assim, toda uma coisa é escritório, é organização diferente, enfim. Por sinal, se vocês quiserem que eu mostre organizando o armário, que vai ter um armário cheio de coisas e produtos e tudo mais, comentem aqui embaixo pra mim. Esse apartamento, ele é maior do que o apartamento de Pernambuco. Se eu não me engano, o apartamento de Pernambuco, ele tem em torno de 83 metros quadrados. Esse aqui tem exatamente 100 metros quadrados. E quem conferiu, né, o tour daquele apartamento, quem não conferiu vai estar linkado aqui nos cards e no box de informações. Era uma sala muito comprida, com sacada, o que fazia parecer mais comprida ainda. A gente fez sala de TV, sala de jantar e tinha mais um hallzinho ali de entrada. Então era uma sala bem comprida, ainda tinha espelho, o que fazia parecer maior ainda, e o piso era um piso frio, o que dava e era piso claro, o que dava a impressão que era maior ainda, era super comprida. Aqui a gente tem uma pegada muito diferente, então bora vendo, começando ali da porta de entrada. Então a gente tem um corredor super comprido. Assim que a gente entrou nesse apartamento, a primeira coisa que a gente viu foi o piso, porque ele é todo, exceto a cozinha, a lavanderia, ele é todo em madeira e é madeira original. É um piso maravilhoso. Que assim, eu que sou gaúcha, então talvez seja por isso, tenha me apaixonado, porque lá no sul a gente usa muita madeira. Casas todas, né, pré-fabricadas em madeira. Piso de madeira traz um aconchego. Então assim, foi a primeira coisa que a gente gostou. As portas, elas são todas assim também. Então são todas dessa pegada de madeira. E aí aqui do lado esquerdo, né, quando a gente passa pela porta de entrada, a gente tem a cozinha. Do lado direito, assim que a gente passa pelo corredor, a gente já dá de cara com esse aparador. E aí esse aparador, os móveis, na verdade, né, todos eles, exceto um, que eu já mostro pra vocês, a gente trouxe lá de Recife. E esse aparador é maravilhoso porque, além de ter uma estética muito bonita que me agrada bastante, ele é muito funcional. Pra quem quiser saber aí, as curiosas, ficam sapatos dentro dele. Não ficam louças, não. Eu comprei justamente pra dar essa enganada, sabe? Porque eu queria que os sapatos ficassem mais fáceis de pegar. E aí, aqui em cima, eu quis deixar esse vaso, que é um vaso que o Ricardo me trouxe de presente quando ele foi, se eu não me engano, no Pará. E aí ele é artesanal, todo feito à mão. Eu acho linda, principalmente as cores do vaso. Uma coisa que vocês vão ver muito aqui é essa identidade de tons terrosos, esse vermelho mais escuro, tom de marrom, areia, é uma coisa que vocês vão ver muito presente. Tem algumas coisinhas aqui de cheirinho, de vela. E aí tem esse arranjo com um vaso preto que eu me apaixonei quando vi. Eu queria que trouxesse uma força, uma presença. Quando eu coloquei esse vaso lá na casa de Pernambuco, era com flores artificiais, que me dava uma agonia toda vez que eu olhava, porque apesar de ter ficado bonito, era artificial, né, gente? Era artificial. Dessa vez eu quis colocar flores secas. Eu me apaixonei por essa questão das flores secas, porque elas são naturais e passam por um processo para deixá-las assim. Elas duram muito, muito mais. Esse arranjo eu
eu comprei individualmente, assim, pra montar na Leroy. Dura muito, você não precisa molhar, então assim, se você é assim como eu, um pouco desastrada com flores, né, não consegue, talvez elas morram, é uma ótima alternativa, sem contar que a estética aqui pra casa fica perfeita. Uma coisa legal é que, assim, a minha casa, ela se comunica. Então, o puxador dessa cristaleira, a gente precisou comprar um armário para a cozinha daqui. E aí, apesar do armário ser de cor diferente, para a cozinha ali é uma outra ideia, né? Mas os puxadores são iguais. Então, são esses puxadores de concha. Nesse apartamento, além do piso, que a gente amou muito, o pé direito dele é alto, é bem alto. A gente teve que aumentar a nossa cortina que a gente trouxe lá de Recife. E o contorno com o teto é todo detalhado, é todo em gesso, que eu amei. E aí então, finalizando aqui da parte da cristaleira, a gente tem essa cestinha que é para guardar coisinhas, chave quando chega da rua. E aí uma caixa também, essa caixa por sinal veio de um press kit, olha lá. Então eu fico guardando coisas aqui também. E aí, para o lado de cá, a gente tem a mesa de jantar. Aqui pro lado da mesa de jantar eu também quis colocar um arranjo de flores secas e esse arranjo ele viajou de Pernambuco até aqui, até Santos, São Paulo. Então assim, pra vocês verem o quanto dura. Sem dúvidas, as duas coisas que eu acho que trazem um ar de aconchego, de complemento para uma sala é a cortina e é o tapete. Lá a gente não tinha o tapete porque eu achava que o espaço entre o sofá e a estante era muito curto e também era muito quente, gente, muito quente, então assim, fora de cogitação. Mas aqui, quando a sala foi montando, eu já falei, vamos ter que ter um tapete nessa sala, eu acho que vai compor muito bem. O nosso sofá, ele é um sofá de 3 metros, então a gente precisava de um tapete bem grande, ele, se eu não me engano ele é 3x2 e ele é de sisal. Se você tem criança, pet, principalmente gato que gosta de arranhar, é recomendado tapete de sisal. Primeiro, eu já gostava, tá? Eu já tenho um tapete de sisal, só que era menor e eu usava no meu estúdio, mas eu quis colocar aqui porque é o mais recomendado e é o mais prático pra limpar e é o que dura mais tempo. A cor dele também puxa aí pra esse areia, pra esse tom de bege. Ele tem acho que duas ou 3 tonalidades, então ele tem um pouquinho de marrom mais escuro. A cortina eu trouxe de lá, a gente fez com a central das persianas. Na época eu mostrei tudo pra vocês, mostrei na instalação também. É uma cortina dupla, né? Então ela tem um forro. É uma cortina assim que, sei lá, eu acho que pra onde eu for eu vou levá-la, porque ela é muito bonita. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas na casa de Pernambuco era a parte da sacada e tinha um L, fazia um L, então eram 3 cortinas, né? Essa cortina que ficava na parte da lateral, ela foi pro nosso quarto, ela foi pra suíte, porque coube perfeitamente lá. E a gente teve que aumentar por causa do pé direito, por ser mais alto. Aqui a gente consegue pegar o sol tanto do nascer do sol, então aquele sol da manhã bem gostoso, naquela cor mais azulada, mas a gente fica com o sol o dia inteiro. Então a gente vê o pôr do sol também, o que acaba, né, trazendo aquele sol mais quente do meio-dia. Então a cortina é fundamental, sem contar na estética. Como eu falei do nosso sofá vocês já conhecem, a gente mandou fazer lá em Pernambuco. Ele é um sofá bem grande, assim, ele comporta muito bem. Cada assento desse aqui dá 2 pessoas facilmente. E o que trouxe também uma pitada, assim, de aconchego foi essa mesa de centro. Se vocês repararem, o pé dela é um pé de ferro que remete à porta da cristaleira, que é uma porta de ferro. Quando a gente chegou aqui, a dúvida que eu fiquei foi de onde eu colocaria os nossos quadros. E aí eu resolvi colocar
colocar em cima do sofá. Eu acho que comportava ainda mais um quadro, sim, porque como o sofá tem 3 metros, então vocês conseguem imaginar o tamanho dessa parede, né? Tanto na largura quanto na altura, então por isso que eu acho que comportava ainda 3 quadros. Mas eu acho que eles ficaram muito bem aqui. Essas fotos foram feitas pela Rafaela. Se eu lembrar, eu vou colocar o arroba aqui pra vocês. Ela é uma fotógrafa que atende lá em Pelotas e Rio Grande. Eu acredito que ela ainda atenda por lá. Mas foram as fotos do nosso casamento. E de frente pro sofá, nós temos a nossa estante. Eu admito que essa estante, assim, a gente comprou lá em Canoas. Aí de Canoas, a gente ficou acho que mais ou menos uns 6, 7 meses. Aí a gente mudou pra Pernambuco, então ela viajou e agora ela viajou de novo. Eu trocaria, sabe? Eu trocaria ela por uma outra, e na verdade não uma estante, mas eu faria algo diferente. Mas assim, ela tá nos servindo, ela tá nos cabendo, então ela vai ficar aí durante muito tempo, mas eu realmente colocaria talvez a televisão num painel, sabe? Faria algo sobre medida pra parede, mas aí é aquilo também, né? O apartamento é alugado, aí fazer algo sobre medida não seria tão funcional assim, então por isso vai ficar aí. Eu consigo ver os meus doramas, Ricardo consegue jogar o videogame dele e é sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece do seu like, de se inscrever aqui no canal e de me acompanhar lá nas redes sociais, Facebook e Instagram, tudo Paty Neves, porque por lá eu mostrei muita coisa sendo montada, tá? E muitas coisas quando chegaram. Então assim, os spoilers de como vai ficando, de como eu vou organizando, eu vou liberando por lá. Então se você gosta de organização, gosta de decoração, me segue. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!